Vamos lá, então, começando. Pessoal, vamos falar hoje sobre a lei da atração. Então, quando a gente fala sobre lei da atração, eu gostaria, primeiramente, que você começasse a pensar um pouco na sua vida. O que você está atraindo para a sua vida? Pensa um pouco no trabalho, nos amigos, pense de forma, tá, onde você possa encontrar informações que realmente estão acontecendo na sua vida e se você busca essa informação ou se essa informação está chegando até você. Se você é uma pessoa que se diz com sorte ou se você é uma pessoa que se diz com azar. Porque na vida, né, existe uma história que diz pode ser sorte, pode ser azar. Eu só não vou contar essa história para vocês aqui, porque senão seria muito extensa. Porém, vamos dar um resumo. Em algumas situações da vida você pensa que aquilo é sorte e muitas vezes isso é azar. Mas outras situações você acha que foi azar e quando você vê foi sorte. Então, quando a gente pensa na nossa vida, nós precisamos de certa forma ter análise, ter conhecimento, e eu gosto sempre da frase, conhecimento é melhor do que intervenção. Então, você consegue estar alinhado com o seu pensamento e as suas realizações? Essa é a grande pergunta da noite. Se você consegue realmente realizar tudo aquilo que você quer. Pensa um pouquinho para a gente poder olhar um pouco ao seu redor. Então, vamos começar olhando para as pessoas que andam com você. Você já deve ter escutado que as 5 pessoas que mais convivem com você dizem quem você é. Eu concordo em parte com essa história, mas em grande parte eu concordo com essa história. Porque se você parar para analisar quem são as pessoas que andam com você, são pessoas que estão te puxando para cima ou pessoas que estão te puxando para baixo, antes de nós entrarmos na lei da atração, ok? Você já sabe que em matemática, menos com menos dá mais, ou seja, uma pessoa com problema e outra pessoa com problema, juntas podem criar uma solução de algo, ok? Mais e mais dá mais, ou seja, 2 pessoas que estão bem, automaticamente elas podem também criar algo para melhor. Quando você junta mais e menos, vai depender do tipo de energia que você conduz. Normalmente, o menos pode te puxar. Mas, se o mais for muito positivo, ele consegue te puxar para cima e não para baixo, ok? Então, dentro da lei da atração, nós estamos falando de física. E muitas pessoas esquecem conceitos básicos de física, e aí quando se fala sobre lei da atração, as pessoas gostam muito, né, de falar sobre os pensamentos quânticos, né? Tudo é quântico e tudo acontece, e a lei da atração é explicada sim pela física quântica. Porém, nem tudo que você pensa acontece da forma como você quer se você não agir. Então, tem aquela frase que pensamento positivo sem ação é apenas um pensamento positivo, em partes, ok? Quando a gente fala da lei da atração, eu quero que você lembre que nós somos aglomerados de átomos, ou seja, o átomo constitui matéria. Então, quando a gente está falando de átomos, você está dizendo o quê? Que nós temos vibração, elétron, próton, nêutron, lembra disso na aula de física? Então, se você está me vendo aqui, eu sou um aglomerado de átomos e automaticamente eu vibro. E quando eu vibro, eu gero uma vibração que é a frequência do meu eu e tudo aquilo que são os meus desejos. Porque quando eu penso, eu gero uma vibração. Quando se fala em sinapse, quando se fala em intenção, nós estamos falando sobre vibração. Então, coloquei aqui para vocês uma anteninha. A sua antena está virada para onde? A sua antena, quando você quer ver um determinado vídeo, você vira a sua antena para uma determinada televisão, né? Um determinado canal de televisão. Quando você quer escutar um determinado tipo de música, você vira a sua antena para um determinado tipo de música. Ou seja, quando você entra naquele canal, naquela frequência, você está direcionando a sua antena para aquela informação, ok? Isso é uma lógica, as pessoas entendem isso como uma lógica muito básica, certo? Porém, e se eu disser que na sua vida também é assim que funciona? Conforme você direciona os seus pensamentos, você começa a ter a lei da atração. O grande problema da sociedade é que a sociedade não conhece. Eu vou falar as 3 palavras, mas eu não vou explicar isso nesse momento, tá? Física quântica. Quando você fala sobre hierarquia entrelaçada, não localidade, descontinuidade, as pessoas não conseguem entender o que é isso. De maneira rápida, hierarquia entrelaçada é o que é, ok? Não localidade
conexão sem sinal, ok? E descontinuidade é quando você tem um insight, quando você tem a informação. Então, o que acontece? Muitas vezes você fala, ah, eu quero tal coisa. E essa tal coisa, ela não vai cair do céu para você. Mas se você pegar a sua antena, e virar essa coisa para algo que você quer de verdade, a tendência é que você encontre esse sinal. Porque sempre existe sinais de atração. Ou seja, existe um vendendo o carro e o outro comprando. Existe um procurando trabalho e existe o outro precisando de trabalhador. Então, dentro da informação, quando as conexões se encontram, aqui passa um sinal, que é a não localidade. Só que esse sinal ele é rápido, e aí é um insight. E muitas vezes você não presta atenção nisso. E muitas vezes você alinha a sua antena, ao invés de você olhar para cá, eu quero isso, você faz o quê? Você deixa a sua antena desalinhada. Porque ao invés de você acreditar no positivo, você fica olhando para o medo, você fica olhando para o negativo. E isso faz com que você traga problemas para sua vida. E outra coisa da lei da atração que é muito importante entender, tá? É que muitas vezes você fala, ah, eu quero tal coisa, mas se você não mudar o seu ambiente, se você não começar a dizer não, se você não começar realmente a virar a sua antena para o que você quer, e essa antena, ela precisa ser direcionada e mantida, porque o nosso cérebro precisa de treinamento para isso, ok? Automaticamente você não vai acertar o sinal que você quer, e a lei da atração não funciona para você. Então, esses tempos eu parei para pensar um pouco nos amigos que eu estou convivendo nesse momento e nos amigos que ficaram diante de situações de pandemia, diante de várias situações. Esses continuam sendo amigos? Sim, mas hoje a vibração é outra. Então, dentro do que a gente acaba vivendo, você acaba atraindo o grupo que você quer, você acaba atraindo as percepções que você quer, você acaba atraindo aquilo que realmente é importante para você. Então, na lei da atração, nós precisamos observar muitas vezes não só amigos, mas o ambiente que você frequenta, as roupas que você usa. Existem vários tipos de leitura que mostram muito sobre a lei da atração. E as pessoas acham que lei de atração é só pensamento positivo. Eu penso positivo e eu atraio isso para minha vida. E não é assim que funciona. A lei da atração, você precisa virar sua antena e precisa manter a sua antena. Porém, vai vir informação para você e você precisa agir. E muitas pessoas não agem. Muitas pessoas estão com a antena conectada, direcionada para aquilo, mas elas não agem. Muitas vezes as pessoas também têm o quê? Más escolhas, ou seja, vira a antena para aquilo, aquilo aparece, mas aí ela vira e sempre coloca um empecilho. Ah, mas eu não posso agora, ah, mas eu não quero agora, ah, mas eu não tenho dinheiro agora, ah, mas eu não tenho tempo agora. Ou seja, a lei da atração, ela está mostrando para você que a oportunidade que você queria chegou, porém muitas pessoas não aproveitam a oportunidade. Então, oportunidade é evolução. Por quê? Porque o ser humano ele precisa de progresso. Então, muitas vezes você busca alguma coisa e às vezes aparece outra coisa, mas também te mostrando que você não foi um bom sintonizador de sinal. Tem uma história que na verdade funciona nas aldeias indígenas, ok? Que um cara, um físico, perguntou para um índio como é que eles faziam para chamar chuva. E aí, esse índio levou esse cara até um determinado ponto, ele chegou e falou assim, aqui a gente para e a gente sente a chuva, a gente vê a chuva, a gente imagina a chuva caindo. E o cara não entendeu isso muito bem. E ele chegou lá, sentiu, viu, imaginou e foi embora. E daqui a pouco choveu. Ou seja, a lei da atração ela funciona no mundo antigo há muito tempo. Tá? E a gente, na verdade, foi perdendo essas tradições. Nós fomos perdendo isso porque todo mundo diz assim, ah, mas isso não é científico, ah, isso é só lenda, ah, isso não existe. Será que você já parou para analisar como funciona isso de verdade? Será que tudo que a ciência não comprova não existe? Ou, aliás, será que tudo que a ciência comprova existe de verdade, tem resultado 100%? Isso é o que a gente precisa estar observando. Quais são os valores que estão expostos no seu ambiente? Quais são as pessoas que você está atraindo para a sua vida? No momento você pode estar atraindo pessoas casadas, né? Eu tenho muitos clientes que chegam até mim e falam, Cláudio, por que eu só atraio pessoas casadas para a minha vida?
Por que que eu só atraio a mulher casada? Por que que eu não dou sorte no amor? Por que que eu não dou sorte no emprego? Por que que eu não dou sorte? Percebam que nós temos, ok? O que a gente chama em constelação familiar de lealdade familiar. Nós trazemos padrões repetitivos de outras gerações. E automaticamente nós viemos ao mundo, né? Vocês não trazem só, né, um padrão genético de formação física, vamos pensar assim. Existem outras coisas mais, e não é só doença também. Então, dentro desses padrões, muitas vezes nós repetimos esses padrões e atraímos não o que nós pensamos a nível consciente, porque aí é mais um erro da sociedade. Nós não vivemos somente no consciente. 90 a 95% do nosso cérebro é inconsciente, ou seja, e outra coisa, o cérebro inconsciente ele é milhões de vezes mais rápido que o cérebro consciente, que funciona em centenas de bits por segundo. O inconsciente vai a milhões de bits. Não quero ficar entrando em estatística aqui com vocês, não quero entrar em ciência, eu quero mostrar para você o porquê alguns conseguem a atração ou não. Então, quando você deixa a vida me levar, automaticamente você repete padrão. E aí você olha e fala assim, você já deve ter escutado essa história, tá? Nossa, eu me casei e o meu marido é muito parecido com o meu pai. Eu me casei e a minha esposa é muito parecida com a minha mãe. Por quê? Porque você traz padrão de repetição. Automaticamente você tem esse conhecimento. Se você não buscar o que você quer de verdade, esse padrão ele repete. Ele repete, ele repete, ele repete. Por quê? Qual é o primeiro homem que você conheceu na sua vida? Seu pai. Qual a primeira mulher? E tem gente que talvez diga assim, mas eu não tenho pai, eu não convivi com a minha mãe. Eu falo, de onde você veio? Você veio de um espermatozoide, de um óvulo. É sobre isso que nós falamos. Nós estamos falando de matéria, nós vibramos. Então, tanto o espermatozoide quanto o óvulo já traz padrões, tá? Sem contar essa parte genética, nós trazemos o quê? A vibração. Então, nós acabamos repetindo padrões por conta dessas informações. Agora, você cresce dentro de uma família que escuta um determinado tipo de música. Se você deixar a sua antena nesse padrão, você só vai gostar dessa música. Se você deixar seu padrão ser a mesma comida, só essa comida. O grupo de amigos, só essa língua, só essa cultura, só essa base religiosa, é só isso que você atrai para sua vida, ok? E aí, quando você fala assim, Cláudio, mas e quando eu viro, então, a minha antena e ela atrai ao contrário do que eu quero? Por quê? Porque você está com medo. Porque você diz, eu quero uma pessoa que seja dentro da minha cultura. Quando você diz que você quer algo, você tem que entender que o seu cérebro está dizendo que ele não quer algo. Ou seja, quando eu digo, eu quero uma pessoa com roupa preta, vamos usar o meu exemplo, tá? Automaticamente, se eu quero uma pessoa de roupa preta, eu estou dizendo que eu não quero outras roupas. Então, o que a gente tem que entender? Eu quero uma pessoa com roupa preta, porque essa pessoa vai seguir um padrão que eu gosto, e aí você detalha a informação. Então, dentro de todas as técnicas, de todos os métodos que trabalham com a lei da atração, você tem que definir muito claramente, ou seja, você tem que ter clareza no que você quer. Você tem que ter clareza na informação que você quer atrair. Então, por exemplo, nos meus treinamentos ou mesmo no meu tratamento, o que eu faço com as pessoas? Eu faço as pessoas começarem a alinhar a antena para o lado que eu, como terapeuta, como treinador, acho mais provável que vá, mas sempre numa linha neutra, em uma linha que a pessoa pode fazer escolha, uma linha que funciona para o mundo dual, ou seja, para as duas antenas, mas a sua antena e a outra antena é você que conecta, não sou eu. Eu não posso determinar a vida de uma pessoa. Eu posso sim dizer para ela, que tal seria se essa sua antena aqui se conectasse com essa antena? E aí as pessoas começam a pensar. O grande potencial aqui é você fazer o quê? Você desconstruir uma informação para quando a pessoa, ok? O indivíduo for reconstruir esse padrão, essa pessoa começa a detalhar o que ela quer e ela não fica mais justificando padrões passados, né? Dizendo, porque é minha mãe, porque é meu pai, ou seja, está preso ao passado, está, de certa forma, né, a gente usa em constelação, a palavra está reivindicando, está dizendo que algo não é bom. Então, se não é bom, faça melhor. Mas como faz isso? Por isso que tem o método, por isso tem o treinamento, para você aprender a usar a lei da atração a seu favor. Então, quando a gente faz isso, a gente pode criar um sistema de linha, né, de antena, e alinhar o que você quer. Vamos começar com algumas tarefinhas para você ver que legal, né? Quem já leu aquele livro Segredo, tá? É lógico que ali exageraram um pouco na informação, mas aquilo ali tem muito sentido,
ok? Se você quer algo, é muito importante você colocar num papel o que você quer. É legal você fazer uma lista. Tem gente que tem lá o quadro de imagens, né? Coloca o carro, a casa. Acontece, gente. Só que essas pessoas, elas buscaram, elas foram atrás. Por que a maioria não consegue isso? Porque as pessoas só fazem isso por fazer. Mas ali está linkado o quê? Que você está buscando diariamente evoluir. Por exemplo, no meu celular, vamos pensar que no celular a gente bate aí na tela, né? Pelo menos, sei lá, 30, 50, 100 vezes por dia, tem a foto dos meus filhos. E aí eu lembro todo dia que eu vim ao mundo por um motivo. E que se eu coloquei essas crianças no mundo, eu quero criar um sistema que elas possam realmente fazer algo melhor no futuro. E que se deixar do jeito que está, não vai funcionar, ok? Ou eu vou deixar um peso grande para eles. A minha missão é facilitar? Sim, de certa forma. Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, dificulte a vida dos seus filhos, tá? Eu falo, tem o dificultar, mas tem o facilitar. Ou você vai deixar um mundo podre para os seus filhos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com os players de mercado, porque eles falam demais, são muito sensacionalistas, mas tudo bem, né? Essa é a função dele, vender o mundo, né, de aquário, vamos dizer assim. Então, dentro desse processo, quando a gente faz essa lista, você precisa olhar mesmo qual é o seu desejo que essa antena chegue aonde você quer. E qual é o medo que você tem que essa antena não chegue. E aí você começa a perceber o que realmente mexe com você. O seu desejo ou o seu medo. Se for o medo, você vai atrair coisas que você quer. Se for o desejo, aí você vai ter motivo para estar ancorado e o tempo inteiro estar olhando para isso. Ou seja, o seu pensamento vibra no positivo, porque lembra que se for no medo, você está atraindo coisas negativas para sua vida, ok? Então, faz a lista, veja o desejo, o quanto que ele é importante, ou se você está gerando medo. Está gerando medo, a gente vai precisar de uma outra live para isso, ok? Está gerando desejo, ok. Coloca em um lugar onde você consegue repetir e ver isso o tempo inteiro. Nós chamamos isso de hipnose de âncora, tá? Então, eu uso o celular, eu uso o iPad, né? Porque eu uso o iPad para trabalhar. Então, todas as vezes que eu vou me conectar a um cliente, eu tenho que escrever ali. Então, eu olho a foto. No meu computador, eu tenho a foto de uma palestra que foi muito importante na minha vida. Então, uma vez por dia, a hora que eu ligo o computador, aparece e eu falo assim, opa, o que meu cérebro já conectou? Opa, aqui eu posso falar para a multidão, né? Aqui eu posso falar para muitas pessoas e servir a muitas pessoas ao mesmo tempo, que é que nem aqui, tá? Em 20 minutos a gente atinge uma galera grande, você consegue atingir, deixar isso gravado, né? Aí você coloca no YouTube, no Instagram, no Facebook, e isso atinge muitas pessoas. Então, a estratégia é importante, lembra, eu estou agindo, eu não fico só pensando, eu quero levar a minha informação para o mundo, eu quero levar a física quântica para o mundo, eu quero levar a lei da atração para o mundo, o que eu posso fazer? E aí vem insight, pô, posso fazer numa live, poxa, posso conversar isso com um amigo meu, poxa, posso conversar isso com um cliente meu, e aí você vai testar, pô, como é que funciona isso? Ou seja, eu vou testando. E outra coisa que é muito importante, tá? É você lembrar que o seu cérebro está acostumado com um padrão antigo de funcionamento. E aí você vai precisar treinar, você vai precisar agir, você precisa ser perseverante, você precisa muitas vezes ter um mentor. E o mentor não precisa ser eu não, tá? O mentor pode ser um grande amigo seu, o mentor pode ser o seu espelho. Se você souber usar isso para te provocar o tempo inteiro, para te cobrar que você pode realmente fazer isso. Então a gente precisa muitas vezes fazer uma limpeza de frequência no nosso cérebro. Existem técnicas que fazem isso, tá? Existem métodos que fazem isso. Então, dentro disso, uma das coisas que eu mais gosto também de dizer para a gente fechar é: saiba aonde você quer chegar, ok? Isso é preciso ter muita clareza, por isso que a gente tem treinamento, por isso que tem métodos específicos para fazer isso por você. Na clínica a gente faz isso também? Sim. Então lembra, seja coerente, porque pense em uma coisa e queira alcançar, porque se você tiver medo de não alcançar ou quando isso acontecer, isso pode te gerar problema, automaticamente o que você está atraindo para a sua vida. Então, de forma bem resumida, falei para vocês sobre a lei da atração, passei por vários momentos da lei da atração, então, dentro desse processo, espero ter te ajudado de alguma forma. Quer mais informação? Manda aí perguntas, fique à vontade, tá? E a gente sempre pede, né? Curte aqui, comenta, encaminha isso para
amigos que precisam dessa informação, ok? Aqui não é blá blá blá, aqui a gente vai direto ao ponto, beleza? Valeu, pessoal, uma boa noite aí para todos que assistiram e para quem for assistir gravado também, muito obrigado.